Olá pessoal, nós vamos começar aqui nosso estudo sobre funções exponenciais. Nosso capítulo do livro dá início com esse exemplo aí que nós vamos estudar daqui a pouco, mas antes eu vou recordar um pouco o que é função, né? O que é função? Função vai ser uma regra que vai associar dois conjuntos de números. Está presente no nosso cotidiano em várias situações. Vamos pensar uma situação real aqui para a gente entender o que é função. Estou fazendo aqui esses diagramas para a gente entender um pouco de função. Imagina o seguinte, que estamos indo abastecer um carro no posto de gasolina e o litro está a R$5, né? Então aí a pessoa pode abastecer 1 litro, 2 litros, 3 litros e assim por diante. Vou usar aqui números inteiros para ficar mais fácil de fazermos as continhas. E aí eu sei que, por exemplo, se abastecer 1 litro vai pagar R$5, 2 litros vai pagar R$10, 3 litros nós vamos pagar R$15. E o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que tem uma função aqui do primeiro grau que está fazendo essa associação aqui, ó, ligando dois conjuntos de números, tá? Qual função que é essa? É a função f de x é igual a 5x. Como assim? X aqui para a gente é a quantidade de litros abastecido. A quantidade de litros abastecido fica multiplicado por 5, que é o valor do litro, e eu vou ter o preço. Então eu tenho aqui um par ordenado, onde eu tenho o valor da entrada me levando no valor a ser pago. É isso aqui que está acontecendo. O valor da entrada me levando no valor a ser pago, né? Essa função, então, dá um par ordenado assim, ó. F de x e aqui peraí, não é o f de x não, é x, desculpa, e aqui é o f de x, né? Esse é o par ordenado, ó. X, f de x, tá? X é a quantidade de litros, está associado a um valor que vai ser pago. O f de x também pode ser entendido como o y, né? O par ordenado x, y, né? Então, dependendo do valor que o x assumir, a gente vai ter o valor de y. O valor de y depende do de x e a gente tem o preço, tá? Isso é uma recordação informal do que seria função, né? Agora vamos estudar aqui especificamente o exemplo aqui que vai dar início ao nosso estudo sobre função exponencial. É um exemplo só para despertar o interesse mesmo. As definições, tudo ainda vão vir depois. Então, José irá trocar uma piscina de sua casa e para isso fez um empréstimo bancário de R$100.000. Então a gente tem aqui, ó, o valor do empréstimo de R$100.000 com a taxa de juros compostos de 1% ao mês, né? Juros compostos é juros sobre juros. Vai ter os juros sobre o valor da dívida no primeiro mês e no segundo mês os juros vai incidir sobre o montante da dívida e os juros que já incorporaram ao mês anterior, né? Sabendo que ele irá quitar a dívida de uma só vez ao término do quarto mês, temos a seguinte situação, ou seja, o José aí, ele vai comprar piscina, não vai pagar nada, e depois de 4 meses ele vai pagar tudo de uma vez só. E vai pagar os juros aí total, né? Pode ser que ele está esperando sair algum investimento que ele fez e está esperando dar a data para tirar esse investimento e quitar isso daí. Então a gente vai ter essa seguinte situação aqui, ó. Essa seguinte análise. Vamos fazer ela passo a passo e depois vamos ver como é que podemos transformar isso aqui numa função exponencial e resolver o caso de uma maneira mais simples, sem ter que analisar mês a mês, né? Então, no primeiro mês, ele vai ter aqui, ó, os 100 mil mais o acréscimo de 1% desses 100 mil. E aí ele vai ter aqui um total de 101 mil.
né? 100 mil mais 1% de 100 mil dá 101 mil, né? Os 100 mil vezes 1 sobre 100 vai ser o 1% de 100 mil. Ou a gente poderia ter feito aqui também, ó, 100 mil vezes 1,01. O 1 representa 100% e o 0,1 está acrescentando 1%, né? Poderíamos ter feito isso. Já no segundo mês, ele vai iniciar com a dívida dele já acrescida dos juros do primeiro mês. Então vai ter aí os 101 mil, né? 101 mil. Então aí vai ser 101 mil mais 1% de 101 mil, que é 101 mil vezes 1 sobre 100. E aí ele vai terminar o segundo mês com a dívida de 102 mil, né? E aqui a gente vê que poderia ter sido feito 100 mil vezes 1,01 elevado ao quadrado. Ia dar direto esse mês. É de juros compostos. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. O terceiro mês, ele vai estar com a dívida total de R$ 102.010, que é considerando já os 2 meses que foram incorporando ao montante da dívida o juro que ele foi pagando. E aí, ao término do terceiro mês, vai ser R$ 102.010 mais o 1% sobre o novo total da dívida, que é esse. Então, ele vai terminar aí o terceiro mês com uma dívida de R$ 103.030,10, né? A dívida do quarto mês, no final do quarto mês, vai ser o quê? A gente sempre está pegando o total da dívida no mês anterior, iniciando no mês seguinte. E o 1% incide sobre esse novo total aqui. Então vai ser R$ 103.030,10 mais o 1% disso aí tudo. E aí a gente vai ter aqui que ao final dos 4 meses, a dívida que o José vai pagar é R$ 104.060,40, tá bom? Esse é o total da dívida. Agora nós vamos entender aqui bem essa parte aqui, o que ela está querendo dizer para a gente, né? Que isso aqui já está modelado em uma função exponencial que eu poderia obter o resultado direto, de uma forma diferente, né? Então, nós vamos modelar essa situação aqui num modelo matemático que vai ser uma função exponencial. A gente sabe que em juros compostos, o montante da dívida é igual ao capital inicial da dívida vezes 1 mais a taxa da dívida elevado ao tempo. E aí, se eu quiser transformar isso numa função, eu vou ter que a variável x vai me representar o tempo e o y é o valor da dívida. Então, eu vou ter o valor da dívida dependendo do tempo que passou, né? Essa é a situação. Então, eu vou ter que f de x, o f de x a gente entende como y, que é o valor da dívida, o x é o tempo. Ela vai ser o quê? Vai ser o capital inicial da dívida, que é 100 mil, vezes 1 mais a taxa. 1% é 1 dividido por 100, que dá 0,01. 1 mais 0,01 vai dar 1,01 elevado a x, tá? Elevado a x. Esse x aqui não ficou muito bom, não, deixa eu fazer ele de novo. Isso, elevado a x. Essa fórmula aqui é uma função exponencial, porque a variável x está no expoente. E de acordo com essa fórmula aqui, eu vou obter o valor da dívida. Por exemplo, como que funciona? Funciona o seguinte, se eu quiser fazer o f de 2, o que significa isso aqui? O f de 2 é o y. Como assim? É o valor da dívida. E o x assumiu o valor de 2, ou seja, o valor da dívida depois que passaram 2 meses. Aí como que seria feita a conta? Seria 100 mil vezes 1,01 elevado ao quadrado. Isso aqui vai me dar igual a R$ 102.010. Se a gente observar, tá aqui, ó, é o mesmo valor
E aqui é o mesmo procedimento também, tá? Vamos fazer aí mais um exemplo aí. Então eu estou tendo aqui o valor da dívida de acordo com o tempo usando só a função exponencial. Eu não preciso ir mês por mês até chegar no último. Então, se eu queria só saber quanto que o José iria pagar no final, eu poderia fazer o f de 4 direto. O f de 4 é depois de 4 meses. O x é a unidade de tempo, 4 meses que é o período total. Então, teria aqui, ó, f de 4 é igual a 100.000 vezes 1,01 elevado a 4. Se fizer essas contas, primeiro faz o 1,01 elevado a 4, a potência faz primeiro, e o resultado disso aqui multiplica por 100.000. Vocês podem tentar aí na calculadora. E aí o resultado vai dar R$ 104.060,40. O resultado tem que dar o mesmo, independente do caminho que vocês sigam, né? Se for um caminho certo, vai te levar num mesmo resultado matematicamente. Só que é muito mais fácil aplicar essa fórmula uma vez só do que fazer essas 4 linhas de conta. Bom, esse exemplo aí é para iniciar o conteúdo e daqui a pouco nós teremos mais vídeos, tá bom? Abraços!